Bom, pessoal, hoje o vídeo é sobre sinais, né, momentos aí de entrada para compra ou venda no trade. Mas muita gente mandou mensagem para mim, tanto pelo Telegram, pelos vídeos. Eu selecionei alguns comentários aqui na tela e aí a gente vai falar sobre isso hoje. A ideia desse vídeo é ser rápido, então eu vou falar sobre duas coisas que vocês precisam ver quando vão começar um trade antes de entrar. E são duas técnicas que eu vou explicar já para vocês aqui, dois pontos aqui que vocês têm que ficar em atenção. A ideia aqui é trazer o básico, tá? Porque às vezes a gente vai pegar uma porção de técnicas, de indicadores, disso, daquilo outro, e às vezes é uma parada muito mais simples que você só vai usar para entrar, ganhar o dinheiro e sair. É a forma que eu faço. Lógico que aqui, como eu tô falando, é uma parte, a gente vai ter mais coisas daqui para frente, então se você não conhece, não entende, quer aprender um pouquinho mais, entender um pouco mais, né? Porque aprender a gente sempre está aprendendo. Se inscreve aqui no canal porque toda vez eu vou estar trazendo algum conteúdo diferente sobre trade ou enfim, né? Renda extra, isso que a gente trata aqui no canal. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui agora rapidamente, depois a gente vai para o gráfico. O primeiro ponto que eu quero falar para vocês é sobre tendências, né? Quando a gente fala sobre tendências, a gente está falando que a gente está tendo sempre topos maiores do que os topos anteriores e fundos cada vez maiores também, né? É o que eu costumo falar que é o efeito escadinha. Você está no efeito escadinha, você está em uma tendência de alta, tá? A mesma coisa o contrário, se você está descendo essa escadinha, você está em uma tendência de baixa, tá? Então, primeira coisa que você tem que saber é descobrir, entender esses dois pontos. Depois que você entende isso, o próximo ponto que eu quero falar para vocês é sobre, lógico, se você consegue identificar o que vai, né, a escadinha, você consegue identificar os topos e os fundos. Quando você está em um gráfico em que ele está assim, ó, tá aqui, tá cá abaixo, depois ele desce, aí depois ele sobe, você consegue identificar onde é a alta e onde é a baixa, né? Onde é o topo, onde é o fundo. E aí entra o outro padrão que eu quero falar para vocês, que é o engolfo. O engolfo você vai sempre achar um candle, tá? Por exemplo, imagina que esse candle aqui é um candle verde. E aí, agora aparece um candle maior, tá? Da cor vermelha. Da cor vermelha. Então, toda vez que você tem um candle nos topos, né? Você está lá no topo ou no fundo. Esse candle maior, o segundo candle, ele indica uma reversão de tendência. Ou seja, uma reversão de tendência, ela pode vir aqui de cima, né? Do verde para o vermelho, ou cá embaixo. Geralmente você vai encontrar aqui, ó, caindo, vermelhinho, vermelho, e aí você tem um candle maior aqui da cor verde. A próxima ação que você pode levar é você entrar como compra, porque a tendência dele é de reverter e subir. A mesma coisa aqui, se você fosse entrar num ponto como esse, você vai vir aqui e vai entrar como venda, porque o mercado ele tende a seguir alguns padrões. Então, você entraria aqui com venda. Lógico, não é para entrar em qualquer ponto, é só em topos ou fundos, tá? Toda vez que você tem um candle, né, maior seguido por um menor, tá bom? Ou pode ser verde ou vermelho, tanto de alta quanto de baixa, você consegue encontrar esses padrões. Vamos para o computador para a gente poder ver mais. Então vamos ver na prática aqui, né? Aqui eu tô no gráfico do Bitcoin, tempo gráfico de 5 minutos. Vamos ver se tudo que a gente viu ali, né, sobre esses padrões se encaixam. Primeiro, como eu falei para você, a gente tem que encontrar o quê? Os topos e os fundos, né? Vamos identificar primeiro que a gente sabe o que é uma tendência de baixa, né? Ó, tendência de baixa. Vamos ver lá em cima se teve essa reversão? Vamos lá em cima, ó. Nessa tendência de baixa, ó. Vamos chegar pertinho dele. Olha aqui, ó. O candle verdinho antes do candle vermelho maior, viu? Logo quando chegou no topo, ele foi lá, reverteu, olha essa tendência e começou a cair. Ah, Frazão, mas olha aqui, ó. Tem um candle maior verde, mas não subiu. Mas aqui não é um topo, não é um fundo, perdão. Daqui não é um fundo. Aqui ele tá caindo. Olha ali, ó.
Na verdade, ele está caindo, a tendência dele é mudança de tendência, né? A gente identificar o engolfo, a gente consegue identificar ele numa reversão de tendência. Ele está caindo aqui, ele está numa tendência de baixa. Teoricamente, lógico que não vai ser toda vez, tá? Não é toda vez que você vai olhar um gráfico, o maior do que o anterior vai ser lá o certo para você ir. Você vai analisar. Mas a maioria das vezes isso acontece. A gente viu aqui em cima nesse topo que isso aconteceu. Descendo aqui, ó, quando ele chega nesse outro fundo, olha aqui, ó, o fundo aqui, ó. Se fosse traçar uma linha aqui onde estaria, olha aqui ele aqui, ó. Você tem um candle vermelhinho, logo depois um verde grandão, e isso indica a reversão aqui, ó. Tá vendo? Você mudou ali a tendência, ele começou a subir. Olha, agora a gente tá aqui no IQ, tá? No IQ Option. Ó, se você pega o gráfico aqui em cima, ó, aqui em cima, tá? O topo dele lá em cima, olha o que aconteceu também. Você tem um gráfico, tem um candle aqui verdinho. Logo depois dele você tem um vermelho maior. Isso já indicando, como eu falei para vocês, a tendência de queda. Ele estava numa subida, numa tendência de alta. Chegou aqui em cima, deu esse padrão aqui e começou a descer. Frazão, isso sempre vai acontecer? Não. Mas isso aqui são sinais para você ficar atento, porque a hora que isso aparecer, a chance de você, por exemplo, entrar aqui vendido no IQ a 1 minuto, tipo 30 segundos, o próximo candle geralmente vai ser vermelhinho. Ou se for o contrário, vai ser verdinho. Você vai seguindo essa tendência, seguindo esse padrão de candle aqui do engolfo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido, tá? Não esquece de deixar seu like aí. E não esquece também de se inscrever caso você não seja inscrito. Valeu? Obrigado e até o próximo vídeo.